A gente bateu um papo com o Sérgio Machado, que é gestor de fundos. Boa tarde, Sérgio. Eu acho que está mutado. Agora acho que sim. Agora veio o som, agora veio o som. Não, bora lá, tá, agora deu para ouvir. Vamos lá, boa tarde, obrigado por nos receber. Vamos lá, vamos começar. Eu que agradeço então, o convite. Que é isso. Vamos começar falando de PNAD, que eu acho que está no mais recente aí que a gente teve divulgado hoje, a PNAD contínua, né, que mostrou aí uma taxa de desemprego aí recuando para 9,1% no trimestre agora encerrado em julho, inclusive o menor índice aí, né, da série desde o trimestre encerrado lá em dezembro de 2015. Então eu gostaria de começar com uma análise sua em relação aí à PNAD. Vamos lá. Em primeiro lugar, todos os dados recentes de atividade, endividamento e inflação são extremamente, né, auspiciosos. O Brasil parece que está saindo daquela fase pior, né, que a gente estava com essa conjugação de inflação alta, desemprego e uma queda potencial de PIB, para um lado onde, vamos dizer, a gente está conseguindo ter uma situação mais confortável. Isso é muito bom, principalmente porque, de alguma forma, se contrapõe à situação política, que ainda está muito nebulosa, né? O país está muito dividido, você tem uma incerteza muito grande quanto ao comportamento futuro, porque a gente não pode esquecer que a gente não sabe nem quem são, quais são as propostas de política econômica da oposição, né? Então eu acho que isso é muito bom, porque com certeza a gente vai passar por alguns períodos um pouco mais nervosos pela frente, né? De alguma forma também isso daí está se refletindo no comportamento dos mercados. Você vê que a gente teve uma alta forte de bolsa no mês de julho, um bom pedaço de agosto, e depois ele meio está lateralizado, né, ainda em níveis interessantes, visto que a bolsa chegou a cair a 95 mil pontos, né, os juros chegaram aí na média da curva a irem a 13,5, hoje a gente está na faixa de 12 e com pressão para baixo. Então, de alguma forma, esse arcabouço que se forma, né, numa economia mais pujante, né, mais saudável, eu acho que o dado do desemprego ele é sempre o mais alentador, né, porque eu acho que a nossa maior miséria, sem dúvida nenhuma, é a pobreza e o número de desempregados. E aproveitando também, hoje nós vamos ter, a partir das 5 horas da tarde, né, uma coletiva aí do Ministério da Economia, justamente para detalhar aí o projeto de lei orçamentária anual de 2023. Queria saber o que você acredita, o que você acha que deve ser discutido de mais importante nesse evento. Eu acho que, na verdade, essa coisa da gente, essa expectativa tá um pouco fora do meu dia a dia, né? Porque Brasília é um mundo à parte, eu estou muito mais ligado ao comportamento da economia real. O problema maior é de como vai se desfazer esse nó górdio, né, da saída da volta do ICMS, que pode pressionar, do teto de gasto com um novo auxílio, tá certo? Você tem vamos dizer, essas coisas e ao mesmo tempo, se você volta com o ICM, você pode ter uma pressão na inflação, mas, por outro lado, você tem uma menor pressão sobre os gastos públicos, né? Então, você nota que você tira com uma mão e dá por outra, né? Então, aquela história do fiscal, de alguma forma, você desmonta um pouco a preocupação, né? Então, mas eu acho que a ideia que tem que ser passada
e ninguém faria diferente numa véspera de eleição, é que a responsabilidade fiscal e o teto de gastos deve continuar sendo respeitado. E também eu queria que você comentasse, Sérgio, para a gente o IPC, né, o Índice de Preços ao Consumidor, aí, né, dados preliminares aí que apontaram o IPC mais fraco, né, em agosto lá nos Estados Unidos, resultados aí que indicam para uma queda, né, tanto no ISM quanto no núcleo, né, também do IPC. O problema lá fora é que a gente está no pior dos mundos, porque de alguma forma a inflação deu esse sinal de um certo arrefecimento, ou uma estabilidade no mínimo, mas por outro lado os dados de atividade estão fortíssimos, dados de emprego muito fortes, né? Então, a única coisa que está bem clara na mesa, e o mercado americano está mostrando isso, é que apesar desse enfraquecimento, ele ainda está num nível muito alto. E que os dados de atividade levam a entender que esse arrefecimento vai se dar, se der, num prazo maior. Então, a expectativa de uma posição mais forte do FONC na próxima reunião, acho que hoje já estão 0,75, é quase 100% das expectativas, né? E por isso que o mercado está sofrendo muito já desde sexta-feira lá fora, né? Então, eu acho que ainda segue, ou seja, na verdade, a gente continua num mundo onde a incerteza está muito grande, né? Então, eu acho que você pega também na Europa o mesmo problema, né, que a inflação pegando muito alto, e de alguma forma parece que o BCE vai começar a agir, né, porque até então ele vinha empurrando com a barriga, né. Então segue o problema da incerteza e da instabilidade, ele segue presente, né, e os dados são conflitantes. Essa coisa do FONC, mais do que nunca, é muito importante que a gente acompanhe a cada dado, né? Porque os dados vão vindo e, eventualmente, eles são contraditórios. E Sérgio, o que você acha também do índice de confiança empresarial, que foi divulgado também, que está mostrando aí quinto mês consecutivo aí, mostrando que o indicador está mantendo aí uma tendência ascendente aí em médias móveis trimestrais. Queria que você comentasse aí o que o índice, né, de confiança empresarial. Bom, a parte do índice de confiança, de alguma forma, dado esse grau de incerteza que a gente tem, você não tem nenhum dado, por enquanto, que fosse muito ruim, ao contrário. Da mesma forma que o FONC vinha numa atitude bem mais dovish, né, bem mais acreditando numa melhora quase que né, automática ou mágica dos números, sem que ele precisasse atuar de forma mais né, contundente nos juros, isso de alguma forma um empresariado banca, né? Eu acho que é a mesma coisa, se olhar no Brasil, o que a gente vê é isso, apesar do grau de incerteza e principalmente da continuidade das políticas, você tem um nível o nível de acreditar no comportamento mais positivo na frente, ele segue igual, né? Você nota que os empresários estão no lado positivo, né? Eles estão seguindo numa linha de acreditar numa melhora ao longo do tempo. Então, isso que eu falo, eu volto a falar, essa parte dos números, eles refletem muito a incerteza, né? Ou seja, não está um mercado pessimista nem otimista, ele está um mercado com incerteza, né? Assim, incerteza com um leve toque de otimismo até, que são esses dados, eles mostram que você tem uma confiança, sendo que é uma confiança e no futuro você tem um Banco Central americano que está sendo obrigado a eventualmente ir muito além do que se esperava, e mesmo assim continua. Então eu acho que é esse reflexo desse otimismo
suave, né, ele vai muito dessa incerteza, porque você não tem em nenhum lugar desses, tirando, acho que na Europa, que a coisa da catástrofe, né, o namoro com o abismo é muito claro. Os Estados Unidos não, é uma economia resiliente, né, uma capacidade de recovery que eles têm fantástica, né, então os Estados Unidos é um exemplo, né, de como você consegue passar uma crise, conviver com a inflação, ao mesmo tempo está gerando emprego, está gerando. Você tem uma queda de renda, mas ela não é tão profunda, né? Você tem um problema de habitação hoje, mas ainda longe de crises anteriores, né? Então você tem isso aí, um mercado que está incerto, mas em nenhum momento está dando assim sinais de uma situação mais traumática para frente. Pelo menos é o que a gente tem hoje. Uhum. Pois é, você inclusive, né, Sérgio, citou aí a questão da Europa, né, inflação aí, o consumidor atingindo recorde, né, chegou a 9,1% agora em agosto, né, o resultado que veio aí acima da expectativa, os custos da energia também aí pesando bastante aí para esses números, o que deve piorar, né, jogando mais pressão aí para o Banco Central por lá, né? Isso. E a diferença é que a Europa não tem essa resiliência dos Estados Unidos, né? Ela tem. Hoje você tem a Europa, ela é quase que uma comunidade de emergentes, né? Os problemas que os países, né, individualmente têm, econômicos e de emprego, de inflação, esse problema da inflação, porque não é só o CPI, né? O PPI está pesado. Você pega lá os números de PPI, são assustadores. E mais uma vez, a Alemanha, que era a locomotiva, ela está sofrendo, né? Ela tem esses problemas maiores e não tem, chega uma hora você não consegue mais sustentar o bloco só com uma locomotiva que está fazendo, né, que está patinando no trilho. Mas eu acho que o problema é uma hora assim, se você olhar separadamente os países do bloco, as situações são muito complicadas. E um aumento de taxa de juros agora pode levar a uma situação bem complexa, né, de nível de atividade, de emprego e tal. Tá legal, certo. Sérgio. Valeu. Desculpa, Morales. Imagina, por favor. Sérgio Machado, gestor de fundos, conversando então com a gente aqui nesse fechamento de mercado. Obrigado, viu, Sérgio, pelos esclarecimentos aí. Uma ótima tarde para você. Até a próxima. Obrigado, eu agradeço. Eu não tenho, o problema é que a gente não tem muito a adicionar. Realmente o que a gente pode falar é isso. A gente tem um longo caminho pela frente e tem que ser muito pé no chão e racional para isso. Ah, tá certo. Tem que. É esse recado que a gente precisa. Valeu, Sérgio. Obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.